partir de agora você assiste ao programa Artigo 5º. Aqui você fica sabendo de que forma os nossos direitos e garantias fundamentais são colocados em prática. No programa de hoje vamos falar sobre a conquista da casa própria. O artigo 5º garante o direito de propriedade. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 3 em cada 10 brasileiros têm como principal sonho de consumo comprar uma casa ou mobiliar e reformar o imóvel próprio. Mas como fazer isso com segurança? Para responder a esta e outras perguntas, eu recebo no estúdio da TV Justiça o advogado Gustavo Dacol Cardoso, especialista em direito imobiliário e membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo. E Arthur Rios Júnior, advogado imobiliário e da construção civil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Gustavo, uma pesquisa nacional de amostra de domicílios mostrou que 75% dos brasileiros têm casa própria. Como é que esse número é visto? Ele é um número muito bom comparado a outros números que tínhamos no passado. Eu diria que aumentou muito a quantidade de brasileiros com casa própria, mas o que se tem visto e o que se tem notado é que esse déficit ainda é muito grande no mercado, ou seja, tem muito espaço para melhoria ainda, né? Doutor Arthur, agora isso é uma compra que envolve um financiamento, muitas vezes, ou envolve uma grande soma de dinheiro. É preciso se planejar bem antes de fazê-la? Sem dúvida nenhuma. Costumo dizer para meus clientes e para todos aqueles que têm interesse, que têm uma compra segura de um imóvel, que nenhum bom advogado consegue dar 100% de segurança numa aquisição imobiliária. Isso em decorrência da estrutura jurídica legal que nós temos hoje no país. A procura de um bom profissional é essencial para que essa aquisição seja segura. Posso citar para você, por exemplo, que a fraude contra credores ainda é um tema não definido já na jurisprudência. O STJ está revendo a súmula ligada ao assunto, de forma que eventuais dívidas de passados proprietários podem atingir esse imóvel. Nulidades também na cadeia dominial são muito difíceis de serem identificadas. Por um leigo, quase impossíveis. Então, o registro principal é de que uma boa assessoria jurídica é essencial na aquisição de um imóvel. E para comprar a tão sonhada casa própria, muitos brasileiros recorrem a uma instituição bancária. Em maio deste ano, entraram em vigor novas regras para a portabilidade de créditos, que inclui o financiamento para a compra de imóveis. Menores taxas para o mesmo financiamento e a possibilidade de negociar empréstimos com juros menores. A portabilidade dos bancos vai permitir que o consumidor leve um crédito de uma instituição para outra em diferentes casos, entre eles empréstimos pessoais, consignado, o financiamento da casa própria, inclusive aqueles com recursos do FGTS e veículos, além dos 2 principais débitos dos brasileiros, que são dívidas com cheque especial e com cartão de crédito. De acordo com as normas, tudo será feito eletronicamente pelos bancos, sem custo adicional para o cliente. As instituições financeiras terão prazo de 5 dias para fazer uma contraproposta. Os bancos estão proibidos de cobrar os custos da transferência. Somente a taxa de juros pode ser alterada. Na portabilidade, o valor do saldo devedor e o prazo do financiamento não podem ser aumentados, apenas reduzidos. A forma de pagamento da dívida deve ser mantida. A vantagem é que o governo está com esse pacote de incentivo à portabilidade, criando uma nova dinâmica no mercado, que é a concorrência. Então, ele está estimulando a prática de concorrência entre os bancos para que essa guerra entre os bancos, com práticas menores de juros, quem sai ganhando com isso é o consumidor. Nas ruas, a novidade gerou algumas dúvidas, mas no geral foi aprovada. Eu acho ótimo, porque às vezes a gente acaba ficando escrava do banco e com essa portabilidade a gente pode escolher com quem a gente quer trabalhar. É importante você ter várias opções, né? Com juros mais baixos, aí com o mercado aberto você pode negociar, né? Doutor Gustavo, há alguma restrição para a portabilidade? A princípio, não. A instituição que vai receber o financiamento, ela evidentemente vai fazer uma avaliação de crédito do mutuário, né? Se houverem restrições, possivelmente a instituição que estaria aceitando a portabilidade, ela vai se recusar a fazer o financiamento, o novo financiamento com o mutuário, né? Mas, a princípio, não haveriam outras restrições.
Pois é, doutor Arthur, a instituição que está cedendo o financiamento ou aquela que está recebendo, elas podem recusar sem nenhum problema ou não é bem assim? A portabilidade é uma garantia do consumidor. A gente tem que entender que um financiamento imobiliário geralmente é de médio a longo prazo. E as taxas de juros do país oscilam. O contrato fixa a taxa de juros e ela pode no mercado se alterar. Alterando para baixo, é interessante para aquele consumidor mudar de instituição financeira, se desvincular desse contrato. De forma que esse direito de desvinculação é garantido, não pode ser negado pela instituição originária. A instituição que vai receber esse cliente, ela naturalmente vai fazer a análise de crédito, como o doutor Gustavo falou. Doutor Gustavo, e o que a pessoa deve levar em conta, além dos juros mais baixos, na hora de optar pela portabilidade? Quem busca uma portabilidade está buscando uma condição melhor de pagamento, um valor mais baixo de parcelas. Então, o objetivo principal de uma portabilidade é este. Evidente que outros fatores podem também ser considerados pelo mutuário, como, por exemplo, se esse mutuário tem um relacionamento com determinado banco e gostaria de privilegiá-lo em razão de outros produtos, outros serviços que esse banco pode eventualmente trazer a ele, no momento em que ele traz esse financiamento com mais um produto, também podem ser levados em consideração. Mas o objetivo principal do mutuário ao fazer essa portabilidade é buscar efetivamente um valor mais baixo de parcela e condição melhor de pagamento, com certeza. Agora, o mutuário vai estar assinando um novo contrato, ele tem que ficar bem atento às regras que estão incluídas ali. A única coisa que pode ser mudada nesse novo contrato são condições mais favoráveis de pagamento. As condições mais favoráveis de pagamento implicando em valores mais baixos e condições melhores de juros, né? Outras questões que possam eventualmente vir desfavorecer esse mutuário não podem ser alteradas no contrato original que ele tinha, né? Doutor Arthur, agora falando de uma forma geral, o que o consumidor deve ter em mente, o que o mutuário deve ter em mente na hora de assinar um contrato de financiamento? De financiamento, basicamente, a taxa de juros é muito importante. E eu diria que detalhes do contrato só um profissional vai conseguir indicar para ele o que é interessante numa instituição que não é em outra. Em síntese, tem que caber no bolso dele, ele tem que entender como que essa prestação vai evoluir no futuro. Muitas vezes eles não compreendem isso e isso gera problemas. Como vai evoluir? A taxa leva essa prestação para que tanto? Ela não permanece só naquele valor original, né? De forma que eu acho que essa é a principal alerta que deve ter em mente. Doutor Gustavo, e o financiamento imobiliário é a melhor solução para quem não tem o dinheiro para comprar à vista ou é melhor esperar mais um pouco? É muito melhor evitar e fugir de financiamento, fugir de juros, fugir de taxas de administração bancárias ou de um consórcio de imóveis. Essa pessoa que tem disciplina, se ela tem essa disciplina poupadora, é muito melhor que ela consiga fazer isso sem buscar um financiamento, ou seja, fazer o acúmulo do capital suficiente para comprar o imóvel à vista. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor maneira de você adquirir um imóvel, né? Se isso não é possível ou existe alguma urgência, alguma emergência, ou se quer antecipar essa aquisição, a busca de um financiamento ou de um consórcio de imóveis é possível. E aí os cuidados indicados pelo Dr. Arthur de verificar a taxa de juros, verificar melhores condições de aquisição são fundamentais para se fazer essa contratação. O consórcio de imóveis também não deixa de ser uma opção para se adquirir imóveis também no Brasil, né? E muita gente tem dúvida quando se trata de financiamento. Vamos conferir. Eu posso financiar compras de imóvel, tanto novo quanto usado? Doutor Gustavo, quais são as regras? Vale para os dois tipos de imóvel? Vale para os dois tipos de imóvel. O banco vai fazer uma avaliação deste imóvel. Existem limitações ao valor total do financiamento. Na maior parte dos casos, não vai haver um financiamento de 100% do valor do imóvel a ser adquirido, mas não existem restrições para você buscar um financiamento em banco, quer seja imóvel usado ou novo. Evidente que o imóvel novo, na planta, apartamentos, você tem algumas facilidades a mais. As construtoras geralmente vêm no pacote de venda de apartamentos ou de casas em condomínio, ela geralmente já vem com uma instituição financeira apoiadora do projeto. E já facilita. Já facilita. O adquirente da unidade muitas vezes tem uma facilidade a mais para conseguir esse financiamento. E vamos conferir mais uma pergunta de um telespectador. O que acontece se eu tenho um financiamento de imóvel e não consigo mais pagar a prestação?
Doutor Arthur, o que fazer nesse caso? O caminho natural do credor é tentar rescindir esse contrato. A melhor opção para o mutuário inadimplente é tentar passar esse contrato para um terceiro. Naturalmente, o credor vai analisar se esse terceiro tem condições disso ou não. Mas ficar inadimplente na aquisição da casa própria nunca é uma boa situação. Pois é, o senhor falou na transferência do imóvel para terceiros. Nesse caso, aquele contrato de gaveta em que a pessoa compra, mas não transfere legalmente o imóvel, ele é válido, ele é aceito? O judiciário, diante da realidade social, de inúmeros contratos de gaveta, tem tentado dar eficácia a esses contratos. Mas é sempre um risco muito grande. A princípio, os contratos vedam que a pessoa ceda sem a participação do credor, né, do vendedor ou do financiador, de forma que eles não teriam. Em raríssimos casos, caso a caso, a gente tem eficácia reconhecida pelo judiciário, sim. Aí a pessoa que, por exemplo, comprou aquele imóvel, mas não passou legalmente, ficou com esse contrato de gaveta, ela correria riscos, então? Corre risco, sim, corre risco sem dúvida nenhuma. O vendedor, por exemplo, pode ter problemas que vai atingir essa pessoa, e quando eu falo vendedor, é aquele comprador inicial que vendeu para esse terceiro, que vai atingir, ele pode falecer no momento, o banco vai passar simplesmente a escritura definitiva, se for o caso, para o originário, nunca para esse terceiro que ele desconhece. E aí a pessoa vai ter que ir atrás de eventuais herdeiros e não é uma boa situação. Doutor Gustavo, e a pessoa pode ser obrigada a comprar um seguro junto com o financiamento? Antes você tinha um pacote que os bancos vendiam e que você tinha o seguro vindo no bojo de um contrato de financiamento. Houve uma discussão judicial sobre isso, ainda não é pacífico o assunto, mas algumas decisões privilegiaram a possibilidade de não haver essa contratação, do mutuário não querer ter o seguro ou contratar uma seguradora que queira outra, que não necessariamente é indicada pelo agente financeiro. Que ele pode até aí olhar uma que tenha juros menores também. Possivelmente. De qualquer forma, o seguro é muito importante que tenha, né? Porque ele vai preservar uma série de situações, incluindo a não capacidade mais desse adquirente pagar esse financiamento, até em caso de óbito, né? O seguro entra quitando, né? Então é muito importante ter esse seguro. No próximo bloco você vai saber o que muda para quem quer reformar um imóvel. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Arthur Rios, especialista em direito imobiliário e da construção civil, e o advogado Gustavo Dacol Cardoso, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo. Eu converso com eles sobre a conquista da casa própria. E as regras mudaram para quem já tem um imóvel e quer fazer uma reforma. Em abril deste ano, entrou em vigor uma norma publicada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que apresenta novas diretrizes para a execução de obras em edificações. De acordo com as regras, as alterações tanto dentro de unidades autônomas quanto em áreas comuns que afetem a estrutura, a vedação ou qualquer outro sistema devem ter acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto e a respectiva anotação ou registro de responsabilidade técnica. O síndico do prédio deve ter o plano de reforma e toda a documentação para fazer a análise e autorizar ou rejeitar a obra justificadamente. Já as reformas que não representem risco à segurança, como pintura, por exemplo, devem ser documentadas e seguir as regras internas do condomínio. Mas, neste caso, não há necessidade de apresentação de responsável técnico. Doutor Arthur, o que pode acontecer com quem descumpre essas regras? Essas regras são da ABNT, não são leis. São regras da comunidade técnica, uma reação à queda do edifício Liberdade no Rio de Janeiro em 2012. Não tendo eficácia de lei, caso a caso a gente vai analisar até que ponto elas podem ser aplicadas. O que a gente vem difundindo é que essas regras devem ser introduzidas nas normas internas do condomínio, e, se possível, nas normas dos municípios, para que elas possuam uma eficácia maior, né? Não tendo, caso a caso a gente analisa. Por exemplo, Código do Consumidor, o Código Civil determina que o construtor observe as normas técnicas. Numa relação jurídica entre construtor e o seu contratante, eu tenho eficácia dessa norma. Em outras, não. E o que fazer nesses casos? Quem é que fiscaliza se está sendo cumprido ou não, doutor Gustavo?
Olha, se o condomínio, no caso de um condomínio, abraçou a ideia de aplicação dessas normas técnicas da ABNT, quem deve fiscalizar, em primeiro lugar, é a figura do síndico, né? Ele é a figura principal por ser o responsável por tudo que acontece no condomínio, né? Então, é ele que deve receber o pedido do morador de obra, é ele que deve examinar este pedido e, segundo a norma, junto com o profissional técnico, verificar a viabilidade ou não dessa obra. Sendo viável a obra, ele deve tomar as providências para comunicar o restante do condomínio para que essa obra prossiga, de acordo com as normas do condomínio também, horário para fazer a obra, problema de barulho, problema de onde colocar os dejetos da obra e assim por diante. Se a obra não é possível ou se existem ressalvas à realização dessa obra, deve haver uma justificativa técnica plausível para tanto. É evidente que, dependendo de como o condomínio está organizado, é possível haver um recurso, algum apelo por parte do morador interessado em fazer a obra. O maior objetivo dessa norma técnica é justamente evitar os acidentes e problemas que possam abalar a estrutura do prédio ou que possam causar transtornos ou inconvenientes aos demais moradores. Pois é, doutor Arthur, e se o morador não concorda com o veto que o síndico pode dar à obra? Qual é o procedimento? O que ele pode fazer? Sendo um condomínio que não tem agregado nas suas normas internas essas regras da ABNT, ele poderia sim pleitear com boa probabilidade de êxito no judiciário a execução dessa reforma sem a observância dessas normas. Todavia, não vejo com bons olhos esse morador que não queira cumprir essas normas, uma vez que ela busca exclusivamente segurança. O desabamento de um prédio, um condomínio de várias lajes, por exemplo, é uma catástrofe, né? E a gente tem que tentar evitar isso ao máximo. Doutor Gustavo, as pessoas que passam por uma tragédia como essa citada pelo doutor Arthur, elas têm direito na justiça a recorrer contra a construtora, por exemplo, ou contra o próprio governo, dependendo do caso? A primeira pessoa que poderia estar sofrendo alguma ação para reparação de danos é o causador do problema, né? Fica muito difícil para as autoridades, e mesmo até para o síndico, dependendo da situação, fiscalizar o que está acontecendo dentro de uma unidade particular de um determinado proprietário de unidade autônoma em condomínio, né? Então, a primeira pessoa que poderia ser acionável na justiça seria o próprio causador do problema, né? É evidente que se o síndico tomou conhecimento do problema, se havia um evidente conhecimento das autoridades públicas também, e não houve ação, não houve uma atitude tanto do síndico quanto das autoridades, poderia sim haver recursos e haver ações contra essas pessoas também. O síndico, por ter se omitido, por não ter agido como deveria para preservar o restante do condomínio, para preservar uma situação de segurança, e as autoridades no mesmo sentido. Vamos ver a última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. O que pode levar alguém a perder sua casa própria? Doutor Gustavo, no caso de um beneficiário de um programa social, o que pode levar essa pessoa a perder a casa? O perdimento de uma casa em um financiamento, em regra geral, se dá quando a pessoa deixa de honrar os seus compromissos assumidos quando adquiriu esse imóvel junto com o financiamento. Então, evidentemente que o principal seria a falta de pagamento, né? E a falta de enquadramento desta família ou dessa pessoa que esteja adquirindo nas regras e critérios desse programa que ele tenha se inserido, né? Doutor Arthur, falando de um modo geral, alguém que já comprou a casa ou que está pagando um financiamento, o que pode levar essa pessoa também a perder o imóvel? Principalmente, como o doutor Gustavo disse, a inadimplência. Os contratos podem ter outras cláusulas que, se descumpridas, também podem levar ao rompimento dessa relação jurídica, mas a principal é sempre a inadimplência. E qual a maior dificuldade na hora de conquistar o sonho da casa própria? É o que você vai saber nas entrevistas feitas pela equipe do Artigo 5º. Às vezes ganha pouco e a mensalidade é alta. Então a pessoa não tem condição de pagar. Tudo é difícil para a gente conseguir, que é tudo muito caro, né? Aí a gente ganha pouco, um salário mínimo, como é que pode comprar uma casa? A gente depende do salário mínimo para financiar um imóvel. No caso, a burocracia ela vai acima do nosso salário mínimo. Então, a maior dificuldade é a burocracia que os bancos impõem para a gente. Eu acho ainda um pouco complicado ainda de adquirir uma casa pelo fato da burocracia, da aprovação, entendeu? Toda vez que você bate na porta de um órgão desse para ver se consegue fazer uma inscrição para uma casa própria,
você encontra muita dificuldade. Hoje em dia acho que está mais fácil do que há muito tempo conseguir a casa própria, porque acho que por meio desses programas habitacionais, finalmente a lista está sendo respeitada. Doutor Gustavo, o entrevistado falou aí na fila está sendo respeitada nos programas habitacionais. O que é levado em consideração na hora de fazer essa fila e de saber quem vai ser beneficiado e quando? Basicamente, se o beneficiado se enquadra nos requisitos do programa. E o requisito principal é um valor de renda que seja inferior ou atinja determinado patamar, dependendo do programa habitacional. As pessoas também reclamam muito da burocracia. Onde é que elas podem conseguir ajuda na hora de fazer uma compra de uma casa própria ou financiamento? A burocracia na aquisição imobiliária decorre dessa estrutura legal que a gente comentou no início, da aquisição imobiliária ser uma questão juridicamente muito complexa. Existem despachantes que auxiliam na busca da documentação necessária para financiamentos. O advogado, naturalmente, pode contribuir também. A empresa interessada na venda, se for uma venda direta, pode também contribuir. São vários caminhos que ele pode trilhar aí no sentido de buscar uma ajuda para superar essa burocracia. Doutor Gustavo, e como saber se está tudo certinho com o imóvel, se não tem nenhuma restrição e a pessoa pode comprar sem susto? Existe uma série de documentos, uma série de cautelas que devem ser tomadas previamente à aquisição de um imóvel. Então, primeiro deve-se analisar se o imóvel em si tem problemas, tem restrições. Então, no caso de um imóvel novo, numa incorporação nova, deve-se verificar se a construtora fez a incorporação de maneira adequada, se o memorial de incorporação foi registrado de maneira adequada no cartório de registro de imóveis, se as licenças e alvarás para construção foram todos obtidos e, posteriormente, no fim da construção, se o habite-se foi obtido. No caso de construções já existentes, não novas, também deve-se buscar esses documentos, mas em outra dimensão. Além de você se preocupar com a regularidade do imóvel, que envolve terreno e construção, você também tem que se preocupar com a regularidade ou a situação do seu vendedor, né? Esse vendedor, se tiver problemas, ele pode afetar esta venda, né? Eu já tive envolvidos em casos em que uma sucessão de vendas aconteceram e houve uma aquisição depois de um tempo e esse sujeito que adquiriu perdeu o imóvel. Por quê? 5 proprietários atrás havia um problema que não foi solucionado de maneira adequada. Havia um credor cobrando uma dívida. E este credor conseguiu derrubar ou eliminar toda a cadeia de vendas na sequência. Quer dizer, né? Que todo cuidado é pouco, então. Todo cuidado é pouco. E não basta investigar a documentação do vendedor imediatamente, o vendedor que está fazendo a venda. Dependendo do prazo em que esse proprietário que está vendendo foi dono, é preciso também investigar a situação de proprietários anteriores, né? Costumamos recomendar que pelo menos 10 anos para trás de proprietários sejam investigados para que não haja esse risco, ou seja, diminuído o risco de você ter algum problema que a gente chama de evicção de direito, que é perder este imóvel, né? Doutor Arthur, só para a gente encerrar aqui, muita gente compra o imóvel na planta. Qual é o direito dessa pessoa se a construtora entra em falência antes de entregar esse imóvel? A lei tentou melhorar a situação desse adquirente que numa incorporação imobiliária compra e não recebe. Seja aquele incorporador que vem à falência ou aquele que simplesmente paralise a obra, a lei hoje permite que, de uma forma mais simplificada do que antigamente, estando essa incorporação no regime de afetação, a retomada da obra pelos adquirentes ou a venda dessa obra e o rateio entre eles do numerário apurado seja feita de uma forma desburocratizada. Então, essas seriam as duas opções desse adquirente. Agregar-se a todos, juntar todos os adquirentes que estão na mesma situação, venderem a obra ou retomarem a obra. Mas o melhor mesmo é verificar antes a situação da construtora, não é mesmo? Faz parte de uma boa análise de uma aquisição imobiliária, verificar o histórico da empresa, as obras feitas, se ela tem expertise suficiente para aquele tipo de construção que ela está vendendo e por aí vai. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Gustavo, doutor Arthur, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.